Então, irmãos, hoje é o Shabbat Hol HaMoed, intermediário da festa de Sukkot. Na verdade, hoje é o 5º dia da festa dos tabernáculos, da festa das cabanas. E essa festa dura 8 dias. 7 dias e mais um, né? Como a dona Lara separa, ele dá 7 e depois mais um, o 8º dia, que é dia de Santa Convocação. Por causa do nosso tempo, vou ser bem breve, mas vamos fazer alguns relatos do porquê, qual a razão da festa de Sukkot. Como estava falando, os inimigos de Israel vão se avolumando. Você vê que, por incrível que pareça, há pessoas que desenvolvem ódio por Israel sem saber nem porquê. Você já observou isso? No seu ambiente de trabalho, no seu ciclo de amizade, já aconteceu de quando você fala alguma coisa sobre Israel, sempre se levanta alguém para combater, só que não se levanta para combater com argumentozinhos, como você faz com qualquer coisa, com política, quando você não gosta, aí você rebate, futebol você rebate, qualquer outra coisa você rebate, mas rebate ali, com calma, tranquilo. Com Israel é diferente. Eu não sei se vocês já observaram, mas isso acontece comigo constantemente. Quando você traz Israel para a conversa, sempre se levanta alguém, às vezes até parentes, amigos, colegas, mas se levanta com um discurso de ódio. Você sente que a pessoa fala com raiva, com ódio. Gente, o que leva alguém a sentir ódio de quem nunca lhe fez mal? Por exemplo, se tiver alguém aqui me ouvindo pela internet e que tem esse ódio, eu pergunto, olhe para o seu passado, do dia que você nasceu até hoje, qual foi o mal que Israel lhe fez? Não fale pelos outros, fez isso com o meu antepassado, não, eu falo para você, qual foi o mal que Israel lhe causou? Tem alguma coisa em sua vida, algum prejuízo, algum dano que você sofreu causado por Israel, por algum judeu? Um judeu que vivia a vida dele judaica, sua fé judaica, tem algum mal? Se você perguntar isso para a grande maioria das pessoas, elas vão ficar sem resposta, porque não tem. É um ódio gratuito, sem explicação, e ao meu modo de ver, isso só tem uma explicação, é algo espiritual. É um ciúme espiritual, só que um ciúme ruim, porque Adonai diz que quem tocar em Israel, toca na menina dos seus olhos. A gente é acostumado, a gente aprendeu a de que tocou Israel, tocou na menina do olho de Adonai. Não é isso não. Adonai é a menina dos olhos de Israel, e não Israel é a menina dos olhos de Adonai. É o inverso. Porque o que é a menina dos olhos? O nosso olho tem um mecanismo que quando alguma coisa vem para bater, o que é que acontece? Ele fecha antes. O seu olho só não fecha para se defender de alguma coisa se ele não detectar. Se alguma coisa se aproximar do seu olho e ele não vê, aí ele não pisca a tempo, porque não viu. Então não acionou a defesa. Exatamente, o olho não viu, então ele não transmite a informação ao cérebro para devolver o sinal de fechar. Isso, quando ele detecta que vem algo ao encontro, seja uma pedra, um dedo, alguma coisa que alguém jogou, que ele detecta, o mecanismo é instantâneo, é igual um relâmpago, ele fecha para proteger o olho. Então, quem toca em Israel, toca na menina dos olhos de Adonai. Na verdade, a situação é a inversa. Adonai é essa proteção de Israel, essa menina dos olhos de Israel, que quando vem o inimigo, quando vem o mal, imediatamente ele protege. Então, não adianta se voltar contra. Aí alguém pode dizer, mas essa menina dos olhos falhou durante milênios, porque Israel sofreu tanto. Sim, de fato, não é que falhou. É que Israel desviou dos caminhos de Adonai. Está muito claro, Adonai diz lá em diversas passagens, que quando o povo pecasse e desse as costas para ele, que essa proteção seria tirada. Então é como se a menina do olho parasse de funcionar por consequência de outra
por atitude do próprio olho. Ele, olha, eu não quero essa proteção. Mas a menina do olho está lá sempre disponível para proteger. Então, irmãos, quando nós vemos essa leitura de hoje, de Ezequiel, por que aqui está falando de algo por vir? Porque tabernáculos é uma festa que aponta exatamente para algo ainda por vir. As 3 festas, porque aqui celebra-se 4 festas lá no começo do ano, né? Pessa, Pães Asmos, depois vem Shavuot, né? A festa das semanas, teve as festas das primícias antes de Shavuot, e por que aqui passa um longo período de tempo para depois ter as festas do 7º mês? Porque elas são, essas 3 festas do 7º mês, Yom Teruah, a festa das trombetas, Yom Kippur, o dia da expiação, e Sukkot, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, são festas que ainda não tiveram seu cumprimento final. A festa de Sukkot, ela tem um porquê, só que ela, quando nós olhamos para os significados, ela tem um cumprimento final. Ela foi dada primeiramente e principalmente por isso aqui. Levítico 23, 41 a 44. Celebrareis a festa. Quem não puder ler, ouve que eu vou lendo. Celebrareis a festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7 dias habitareis em tenda. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Para que saiba, olha o porquê principal, a base da celebração de Sukkot. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando o tirei da terra do Egito. Esse é o ponto principal. Quando a gente constrói uma tenda dessa e fica debaixo por algum momento, come debaixo dela, alguns dormem quando tem condição, se está fazendo isso aqui, está relembrando que os nossos antepassados saíram do Egito e viveram 40 anos no deserto em tendas. Esses dias lá em casa chovendo, ontem de noite mesmo a gente não pôde nem celebrar o Shabat debaixo da tenda porque estava chovendo. Aí isso nos faz entender exatamente o sentido da festa. Eu fiquei pensando, olha, hoje eu posso correr para dentro de casa e não ficar todo molhado. Lá no deserto eles não podiam fazer isso, só tinha a tenda como moradia. Então esse é o significado, trazer à mente tudo que os nossos antepassados passou. E o quanto hoje nós vivemos bem, se comparado com eles. Eu sou Adonai, o vosso Deus. Assim Moisés proclamou aos filhos de Israel as festas do Senhor, as festas de Adonai. Eu acho engraçado como é que Adonai diz que as festas são dele, e tem gente que critica e diz que celebrar a festa, guardar mandamento, é regredir na fé, e que pode ser algo demoníaco, como eu vi um grande pastor brasileiro que tem em horário nobre nos canais de televisão falar. Quando chega o Natal, está lá a árvore gigante nas igrejas dele, que faz alusão, você sabe ao que? É só ler o profeta Jeremias, você vai saber o que é que a árvore de Natal, qual é a origem da árvore de Natal. Mas ele tem lá. Mas algo que diz que é de Adonai, é do Senhor, ele diz que é demoníaco guardar. Um grande pastor famoso no Brasil. Mas por ética eu não vou citar o nome para evitar envergonhar, né? Outro detalhe, Devarim, Deuteronômio 16, a partir do versículo 13. Quem não puder ler, ouve. A festa dos tabernáculos celebrará 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. Olha só, quando tiver colhido. E na tua festa alegrar-te-ás. Alegrar por quê? Pela abundância da colheita. Eu já falei aqui na festa de Yom Teruah, eu falei que a festa de Sukkot, ela fecha um ciclo agrícola. Por isso que nesse período se comemora em Israel o chamado Rosh Hashanah, o ano novo agrícola. Não é o ano novo que Adonai deu para contar o tempo. É tanto que aqui fala de 7º mês sempre. Infelizmente há um exagero por parte do povo de Israel em esquecer esse detalhe e focar demais o ciclo agrícola, mas aqui fecha um ciclo agrícola que o povo está se alegrando pela colheita. E aí no momento que está, olha só gente, que coisa interessante, no momento em que Adonai diz que é para se alegrar pela colheita,
Porque quem planta muito, colhe muito, e alguns vão enriquecendo pelas suas grandes colheitas, né? Assim, o agronegócio brasileiro, por exemplo, tem gente aí que está milionária. Aí Adonai faz o quê? Nesse momento que você vai estar celebrando a sua colheita, o que lhe torna rico com o tempo, financeiramente falando, você vai habitar debaixo de tenda, para que você se lembre o que foi seus antepassados, morando debaixo de tenda, 40 anos no deserto, sofrendo, passando por angústia e sofrimento lá, que se não fosse eu, Adonai falando, perecia. Então, no momento de celebrar, de comemorar a sua colheita, a sua riqueza, é o momento também de lembrar de onde você veio. Porque se você não sabe de onde você veio, certamente não vai saber para onde ir. Tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, ou seja, toda a casa. O levita e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e todo o trabalho das tuas mãos, por isso certamente te alegrarás. É por isso que a gente fez um almoço, um banquete, as festas sempre tem, que é para se alegrar, é mandamento se alegrar nas festas, sem esquecer que os nossos antepassados viveram debaixo de tendas. Três vezes no ano, versículo 16, 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor. Ou seja, pelo menos nas 3 grandes festas deveria se subir a Jerusalém. A maioria das pessoas, quem podia, ia em todas as festas, mas quem não podia, pelo menos nessas 3, teria que ir. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, num lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, que é Shavuot ou Pentecoste, e nas festas dos tabernáculos, Sukkot, que é hoje, essa semana. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Por que não aparecerá vazio? Porque se você vai se alegrar em festa, vai comer, beber, festejar com pessoas ali, se você vai de mão vazia, você vai fazer o quê? Você vai usufruir do trabalho dos outros. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso. Não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor, porque é preciso que para você comemorar, você leve algo. Porque se você não levar algo para comer, para se divertir, para fazer a festa crescer, você vai ficar debaixo da sombra de alguém. E Adonai não quer isso. Ele fala aqui, você, sua família, todo mundo, cada um conforme o dom da sua mão. Se um pode trazer mais, traz mais, o que pode trazer menos, não traz menos. E se alguém não pode trazer nada, não traz nada. Lógico, mas quem pode, traz. Esse é o mandamento. Cada um conforme o dom da sua mão. Quem não tem dom, não pode oferecer. Né? Conforme a bênção do Senhor teu Deus que lhe tiver dado. Outro texto interessante. Neemias 8:14, a partir do versículo 14, quando o povo volta da Babilônia, e quando a Torá está sendo lida, eles descobrem que é necessário celebrar a festa de Sukkot que não vinham celebrando. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa do 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saia ao monte e trazei ramos de oliveiras, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores frondosas, ou seja, 4 tipos de plantas. É por isso que existe o chamado lulave. Nós não fizemos hoje porque não é costume citar a bênção do lulave no Shabat, aí eu nem trouxe. Mas faz aquele feixe que a gente ergue e abençoa, vocês lembram, chamado de lulave, que é isso aqui, ó. Muito bem, Lourdes, está aqui a foto. Não tem ele aqui fisicamente, mas tem a foto. Que representa essas 4 espécies que Adonai mandou para construir açúcar. Hoje a gente não consegue, a maioria das vezes eu mesmo não consigo. A minha eu substituo com outras, e todo mundo acha que faz isso. Substitui com outras espécies porque a gente não consegue encontrar. Mas o mandamento está sendo cumprido. Inclusive tem árvore aqui que ninguém nem sabe que árvore é exatamente.
a chamada árvore frondosa, os rabinos acham que é a cidra, o salgueiro, mas não existe um consenso exato. Então, quando você substitui por outra espécie, você não está pecando, porque existe pelo menos uma espécie que não sabemos exatamente o que é. O importante é que a cabana seja construída. Saiu, pois, o povo, olha só, gente, saiu, pois, o povo, todo mundo, e os trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, ninguém ficou esperando por ninguém, todo mundo pôs a mão na massa, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, na porta de Efraim, e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas, e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Veja que, quando se está afastado de algo que descobre, o amor é maior. É igual quando a gente, por exemplo, eu acho que muitos aqui passaram pela experiência como eu passei, quando você descobriu o Shabat, descobriu as festas, descobriu esse retorno às suas raízes, como eu leio alguns escritos do falecido Rosh Heleno, você vê que as palavras parecem saltar do papel, da alegria que ele sentia por ter descoberto essas raízes. Como eu já ouvi dizer que ele ouviu Adonai falar que ele tinha que voltar para Jerusalém, e ele entendeu que era para voltar para os princípios que foi dado para o povo de Israel, e não de Roma, que era para ele sair de Roma e voltar para Jerusalém. E a gente vê, eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas eu vejo nas palavras dele escrita o amor, o prazer que ele tinha por estar vivendo isso aqui. E aí, com o passar do tempo, a gente vai acostumando, vai esfriando, e aí um começa a ir cuidar da sua vida para cá, o outro começa a cuidar para lá, e aí começam as lutas para manter a chama viva. Tem muitas histórias interessantes sobre ele. Então, gente, para manter a chama viva, às vezes é uma luta, porque quando você descobre, como esses aqui descobriram, aí vem com todo prazer por estar descobrindo algo que é seu e que ele havia abandonado e agora tem de volta. Aí o tempo vai passando, começa a relaxar, muitos vão ficando ocupados demais, administrar muitos bens, e por aí vai, aí as coisas vão ficando de lado. E nós vemos acontecer a mesma coisa com o povo de Israel também. É assim durante toda a história, altos e baixos, porque descobre algo novo, aí fica cheio de alegria, depois vem as ocupações, aquilo que Yeshua fala naquela parábola da semente lançada na terra, vem as ocupações, vem as preocupações, vem as angústias, e aí as coisas vão ficando para trás, e às vezes, para a gente celebrar uma festa, eu e o Lorisvaldo, por exemplo, que sabe a luta que tem sido para a gente conseguir celebrar essas festas aqui. A luta que a gente passa, por exemplo, a gente fica no desespero. Tem hora que tem que dar atenção a filho, tem que dar atenção à esposa, tem que dar atenção a trabalho, outras coisas, e tudo ao mesmo tempo, e tem que celebrar as festas. A gente sabe que precisa, a gente tem amor por isso, mas, infelizmente, a gente vê que em muitos, aquela coisa, o que era alto já começa e a gente tenta sacudir para vir outra onda ascendente, e é difícil. Então, irmãos, tenham cuidado com isso. A gente tem altos e baixos, mas é necessário que quando venha essa descida, que você permita que, é como a onda, né? Tanto a onda eletromagnética, né, Chico, quanto a onda do mar, elas fazem isso. Nós temos altos e baixos, mas às vezes a pessoa desce e fica lá. É necessário que a gente dê um salto para subir de novo, porque senão vem consequência. Nós vemos na história de Israel consequência o tempo inteiro, porque às vezes desce e lá fica. Aconteceu muito isso na história. Louro está dizendo que a gente está precisando de um tsunami, mas um tsunami que ele está falando simbolicamente, viu? O de lá da Vilas Canárias disseram que não vem mais não. Bendito seja Adonai. Então, irmãos, diante de tudo que nós lemos, o que é que a gente conclui? Quando pessoas se dispõem voluntariamente, eu não estou falando aqui de quando você compra algo. Quando pessoas se dispõem voluntariamente para fazer algo, e você, sendo beneficiado
Por isso que está sendo feito por voluntários. Mesmo podendo, você não contribui com nada, você também não tem condição de criticar. Quando algo está sendo feito gratuitamente para nós, não devemos esperar que só os outros façam. O que nós lemos agora em Neemias, o que nós lemos em Devarim, Deuteronômio, é exatamente isso. Todos, cada um vai lá e bota a mão na massa. O ser humano costuma ter olho crítico, ou seja, o ser humano reclama de tudo ao redor, não é assim? Nós gostamos de apontar o erro dos outros, nós gostamos de ver justiça sendo feita com os outros, mas quando é contra nós, a gente já se comporta diferente. Todo mundo gosta de criticar e não gosta de ser criticado. Nós gostamos de ver justiça com os outros, mas não queremos a justiça sobre nós, quando é a justiça punitiva, né? Porque a justiça, biblicamente falando, tem um outro sentido. Estou falando de justiça humana. A justiça punitiva. Você passa numa rua e vê, por exemplo, aqui em Salvador, você vê a Transalvador, a Polícia Militar, guinchando um carro que está numa porta de garagem de alguém. Você vibra, não é assim? Geralmente as pessoas vibram. O dono da garagem, quem está sendo incomodado com aquele veículo na porta da garagem, comemora. Mas o dono do carro fica furioso. Aquelas mesmas pessoas que vibram porque viu aquele carro que estava incomodando a vida de alguém, que vibram porque foi recolhido, quando é o dela, não, é injusto, eu parei aqui um tempinho só e levou. Porque quando a justiça punitiva é aplicada nos outros, a gente gosta, mas quando é aplicada em nós, a gente não gosta. O ser humano é assim. Só que a justiça divina ela é diferente. A justiça divina é uma linha reta. Onde ela passar, ela tem que alinhar. Se for eu que estiver fora do lugar, eu vou ter que sentir a dor e vir para o centro. Se é você, você vai ter que sentir a dor e vir para o centro. Não tem essa de, foi o objeto dele, maravilha, foi o meu? Não. Com a justiça divina não tem isso. Só que nós humanos somos tortos. E quando a linha vem para acertar, incomoda, dói. Então, se você não contribui com nada e usufrui, não critique. Nós, por exemplo, aqui como congregação, já nos cansamos disso. Desde o começo é assim, às vezes eu vou bater um pouquinho, cortar na nossa própria carne, como diz o ditado, às vezes a gente recebe críticas de pessoas que, eu assisti na internet tal coisa, tão bonito, você viu a celebração de peça, disso, daquilo na internet, que coisa linda. Como se estivesse querendo dizer assim, indiretamente eu leio isso, e a nossa tão feia, tão mal feita, tão pequena, tão simples. Aí eu pergunto, filho de Adonai, lá várias pessoas botaram a mão na massa e ajudaram, aqui tu fez o que para ajudar? Critica, mas não ajuda. Não estou dizendo que você é obrigado a ajudar, eu sei que é difícil para muita gente, por isso que a gente não cobra, a gente nunca cobrou, a gente pede, quem puder ajudar em tal coisa, ajude, porque nós sabemos que é difícil para muita gente, nem todo mundo pode. Nós aceitamos botar o pescoço debaixo da canga, temos que carregar a canga. E nem todo mundo se propôs a isso, então não tem obrigação. Só que você também não pode criticar, a não ser que você não participe. Mas se os outros trabalharam por você vai lá e participa e critica, você está sendo falso, você está sendo um comportamento inadequado, porque você não ajudou, foi lá, desfrutou, e ainda sai criticando cada coisa, para ter uma toalha bonita como está aqui. Ruth ontem de noite saiu da casa dela, veio aqui colocar, e por aí vai. Ruth que colocou mais um presente da nossa irmã Meinha, muito linda, aproveitamos para agradecer, né, em nome da congregação. Então é assim, gente, no campo físico aqui nossa palavra não traz resistência a nada, a gente não diz, haja isso e ouve isso, não. Então, quando você não pode ajudar,
também não critique. Você não é obrigado a ajudar, mas também não deve criticar aquilo que você não ajudou, porque está ali, é aquilo que foi possível ser feito. Então, que Adonai abençoe aqueles que ajudaram, aqueles que estão ajudando, e os que não ajudaram, que eu sei, eu estou aqui falando, gente, no modo geral. Não estou falando diretamente aqui a ninguém. A ninguém. Estou falando de um modo geral, porque a gente, desde o começo, a gente ouve, às vezes, do começo que eu digo, da congregação, a gente ouve críticas que doem, quando você vê pessoas que você sente que está dizendo, olha, poderia fazer melhor, está tão... Como uma vez eu fui chamada a atenção por uma pessoa, que chegou, não está mais aqui, mas me chamou nessa salinha, e me deu um banho de repreensão, que eu só faltei chorar. De tanto apontar erros, o louvor é péssimo, isso é péssimo, está tudo ruim. Aí no final eu cheguei e perguntei para ele, eu consegui me reerguer, me equilibrar e falar, perguntei, vem cá, em que você pode ajudar? Em que você já ajudou e pode ajudar? Aí ele sentiu um pouco, como diz no meu interior, sentiu a pancada. Você já ajudou em quê? Em que você pode ajudar? Você tem condição de ajudar alguma coisa? Veja a nossa condição, nós estamos fazendo o que podemos. Se você está vendo, e eu também vejo o que você está vendo, mas não temos o que fazer. Como disse Yeshua, falta obreiros para a seara. Então, em que você pode ajudar? Sabe o que a pessoa fez? Foi a última vez que pôs os pés aqui. Ao invés de dizer, olha, eu posso ajudar nisso, vamos trabalhar, bora melhorar. Nunca mais pôs os pés aqui. Ou seja, uma pessoa como essa, parece que ela pensa que as coisas acontecem assim. Haja luz e houve luz. Nós não somos Adonai, nós somos criaturas de Adonai. E para que as coisas venham a existir para nós, no sentido terreno aqui, humanamente falando, nós temos que pôr a mão na massa e fazer. E para encerrar, como nós começamos 12h15, eu vou passar um pouquinho do horário, gente, que nós vamos almoçar aqui mesmo. Zacarias 14:18. E se as famílias dos egípcios não subir, nem vier, depois daquilo que o irmão Arnaldo leu aqui, depois que houver a punição contra as nações que subirão para destruir Israel, quando passar toda a guerra, o que sobrar das nações terão que subir a Israel para celebrar a festa de Sucote. Vocês sabem disso. E aí Zacarias continua dizendo, e se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Por aqui nós já vemos que não tem lógica a festa das cabanas ser celebrada no passado e no futuro e no meio não. Né? Então ela é para ser celebrada até hoje. Com essa celebração, os estrangeiros virão a saber que eram escravos da corrupção do mundo, igual os hebreus eram escravos no Egito. Mas agora podem ser livres, como disse Paulo. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha só, gente, concidadãos. Paulo, que é tido como o grande mentor do cristianismo, né? Falam tanto que as cartas de Paulo têm mais peso do que os evangelhos de Yeshua, né? Assim, olha o que Paulo diz, que os estrangeiros são concidadãos dos santos. O que é que Paulo está falando aqui? Quem é os santos aqui para Paulo? O povo de Israel. A festa de Sucote, gente, aqui para concluir, porque a gente repete, todo ano eu falo isso, mas é necessário a gente comemorar com entendimento. Embora ela foi dada como ponto principal, lembrar o tempo que o povo de Israel habitou no deserto, em cabanas, o ponto, ela também aponta para algo interessante no cronograma divino, no cronograma da história humana na Terra. A festa de Sucote é a conclusão de um período de 22 dias. Vocês lembram que nós celebramos aqui Yom Teruah, a festa das trombetas, no primeiro dia do 7º mês. E aí começa esse período de 3 festas. E aí no dia 22 desse 7º mês, é o último dia da festa de Sucote. Fecha-se um período de 22 dias, do 1º ao 22º dia do 7º mês,
que parece apontar para a redenção universal. São 3 festas que, embora tenha raiz no passado, aponta para um cumprimento no futuro, ainda não se cumpriu. Yom Teruah, a festa das trombetas, ao que tudo indica, Adonai enviará o Messias com uma comitiva de Melahim, né, que Melahim é anjos, mensageiros, ao som do shofar, ou da trombeta, para convocar os escolhidos dos 4 cantos da terra. Você pode ver isso em Mateus 24, 31, 1 Coríntios 15, Apocalipse 11, que quando Yeshua vier, ele vem com anjos, mensageiros celestiais, tocando trombetas. Para fazer o quê? O que muitos hoje chamam de arrebatamento, mas que a raiz do que se chama de arrebatamento é aquilo que as escrituras estão recheadas. Que Adonai diz que ele espalhou o povo de Israel entre as nações e depois arrebatará de volta, ajuntará de volta. E junto com esse ajuntamento que ele fará, aí vem o quê? Vem os gentios crentes, a chamada igreja gentílica. Os crentes das nações, os santos das nações vêm junto. Mas o fundamento principal, esse arrebatamento, como a gente vê nos filmes, historicamente aí, muitos filmes falando, é meio que fantasioso. O arrebatamento tem raiz nesse espalhamento que Adonai fez ao povo de Israel e depois vai juntar novamente. Vai trazer dos 4 cantos da terra. Como ele vai levar, a gente não sabe. Tem passagem que diz que realmente vão ao encontro dos Messias nos ares, mas a raiz é o povo de Israel, espalhados, serão ajuntados novamente, arrebatados, e junto com eles, lógico, os gentios, que entraram no pacto através de Yeshua. Então, depois desse shofar sendo tocado, cumpre-se o quê? A festa das trombetas. Em seguida, muitos que viveram negando Yeshua, como nós sabemos que até hoje Yeshua é renegado por milhares de irmãos nossos, inclusive e principalmente judeus, que até hoje muitos ainda, não na totalidade, lógico, mas um grande número ainda escarnecem de Yeshua. Então, muitos que viveram negando, escarnecendo de Yeshua, quando reconhecerem que ele é o Messias, se renderão a ele suplicando perdão, quando então ocorrerá o que? O cumprimento do Yom Kippur, o grande Yom Kippur, o dia da expiação. Zacarias 12, 10 fala disso. Olharão para mim a quem transpassaram e planteá-lo-ão, né? Como planteia pelo primogênito. E ali você vê que o povo se lança mesmo. Imagine alguém que passou a vida inteira escarnecendo, praticamente cuspindo em Yeshua. Aí quando chega um dado momento, olha, encontra com ele e reconhece: esse era o que eu esperava. E eu escarneci o tempo todo, igual que os irmãos fizeram com Yosef, com José. E aí o que acontece? Arrependimento no nível mais profundo possível. Pano de saque, cinza, jejum, arrependimento e Yom Kippur. Eu vejo exatamente o Yom Kippur. Depois, o que acontece com o Yom Kippur? Perdão, expiação. Exatamente o que Zacarias continua falando. Depois desse arrependimento todo do povo, 10 dias né, entre Yom Teruah e Sukkot. 10 dias de arrependimento, choro, angústia. Será que ele vai nos aceitar? Será que vai nos perdoar de confissão? E aí, o que acontece? Yeshua concede o perdão. Aí, diante do arrependimento e de reconhecimento dele, de Yeshua como Messias, haverá então o quê? Uma fonte aberta para expiação do pecado. O objetivo do Yom Kippur, Zacarias 13:1. Depois de Zacarias falar, né, que olharam para ele a quem transpassaram, e choraram, e prantearam, aí diz Zacarias 13:1, na sequência do mesmo texto: e haverá uma fonte aberta para a purificação do pecado, ou seja, cumprimento do Yom Kippur. Então, gente, nós vemos nessa sequência que as coisas se encaixam. 3 festas que ainda terão seu cumprimento no futuro. Quando então o remanescente santo das nações se juntará ao remanescente santo de Israel, o milênio de paz. E você acha que pode haver paz entre os que aqui se arrependeram e os que das nações se exaltam e acham que tomou o lugar desse? Ou os daqui, os crentes das nações, reconhecem que são concidadãos, como nós lemos agora há pouco em 1 Coríntios,
para que possa viver junto no milênio, ou então serão cortados. Paulo diz que é mais fácil o ramo natural ser de novo recolocado do que o zambujeiro brabo. Os dois são conectados novamente, mas o ramo natural basta se arrepender. E o de cá tem se colocado, se achando melhor do que esse, dizendo que tomou o lugar desse, e que agora é esse aqui. Não é assim que você ouve por aí? Nós agora somos o Israel de Deus. Israel, aquele Israel lá passou, nós somos o Israel de Deus. No entanto, só quer as bênçãos, as maldições não querem. No entanto, as Escrituras falam que as maldições vêm exatamente quando você desobedece os mandamentos do Eterno. Ou seja, querem bênçãos, mas acaba atraindo maldição. Porque a palavra é bem clara. Alguém até colocou essa semana lá no WhatsApp, né, aquela passagem de Isaías: pela lei e pelo testemunho, se não profetizarem de acordo com isso, não verão a luz. Gente, é dura a palavra, não sou eu que disse, Isaías que disse. Então, gentios que hoje não, eu não estou falando da totalidade, gente, eu estou falando dos que se comportam assim. Nós sabemos, conhecemos muitos que não têm esse comportamento ridículo, mas aqueles que se acham melhor do que os ramos naturais, têm que reconhecer que são concidadãos, são enxertados, porque senão, o mesmo que conectou, desconecta de novo. E Yeshua disse o quê? O que perseverar até o fim será salvo. Então não acho que você está salvo hoje e salvo para sempre. Se você sair da rota, você perde. Infelizmente é o que está escrito. E para encerrar, ainda falta mais um slide, mas eu vou fazer igual o Rabino Marcelo, eu vou começar a encerrar de fato. E acontecerá, Zacarias 14:16, acontecerá que todos que restarem todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Todos os crentes das nações terão que subir, se não subir, não terão chuva. E agora, para encerrar de fato, uma coisa interessante, que nós lemos aqui hoje, Lucas 9:29. A chamada transfiguração do monte, né? Que Yeshua sobe ao monte, transfigura. E estando ele orando, transfigurou-se, e a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estava falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória. Eu não vou entrar muito no mérito aqui, mas tem gente que usa isso aqui para falar de reencarnação, né? Não tem nada a ver, isso aqui é uma visão, assim como João, no Apocalipse, teve visão, vendo multidões lá no futuro, vendo cenas de épocas que ainda não chegaram, numa visão Adonai permitiu a João ver. Eu creio que da mesma forma, Pedro, Tiago, aqueles três ali, tiveram uma visão de Yeshua falando com Moisés e Elias. Não necessariamente Moisés e Elias saíram da sepultura e vieram. Adonai pode fazer isso? Pode, mas o texto não nos dá esse entendimento, não. Diz que é uma visão. E visão vários outros tiveram nas Escrituras. Visão do futuro, visão de coisas que ainda estão por vir, eles viram. Então, tenha em mente, isso aqui, eles tiveram uma visão. Os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com eles estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, de Yeshua no caso, disse Pedro a Yeshua: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 sucote, 3 tendas, 3 tabernáculos. A palavra aqui é essa, sucote, tendas, tabernáculos. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Gente, o que na minha mente, eu não posso afirmar, lógico, com certeza, mas na minha mente aqui, eu acredito que esse momento aqui era época de sucote. Quando Pedro vê eles ali, e a coisa que vem na cabeça dela é construir 3 tendas, certamente porque era sucote.
E quando nós vemos o contexto bíblico, que tudo indica que Yeshua volta nesse período, né, entre Yom Teruah e Sucote, e aparece Moisés e Elias falando com Yeshua, dá essa ideia exatamente disso, de ressurreição. E quando é que a ressurreição vai acontecer? Pelo que a gente vê nas Escrituras, a ressurreição acontecerá quando Yeshua voltar, em um período entre Yom Teruah, Festa das Trombetas, e Sucote. Toda a base bíblica que a gente vê aponta para isso, um retorno de Yeshua nessa época, na festa de Yom Teruah, Festa das Trombetas, até a Festa dos Tabernáculos, exatamente a hora que Moisés e Elias aparecem falando com Yeshua, uma visão de quê? Da ressurreição. Mostrando ali como será a ressurreição. Então, eles tiveram uma visão de Moisés e Elias ressurretos, no período de Sucote. Então, isso é muito interessante, só para despertar vocês a curiosidade para esse texto. E agora nós vamos encerrar de verdade. Fiquem de pé. Lembrando aos irmãos,